Bom, shalom a todos. Esse é o terceiro vídeo da série, né, dos estudos abertos aqui na escola. O que você precisa saber para poder estudar os textos, né, de uma maneira mais filosófica. Eu vou colocar isso de uma maneira mais filosófica. Você precisa saber o seguinte, que existem 5 elementos dentro do texto, tá? 5 elementos. O primeiro elemento é o elemento histórico, tá? Então você tem que entender quando uma passagem é histórica, né? O segundo elemento é o elemento profético, tá? O terceiro elemento é o elemento metafórico, tá? O quarto elemento é o elemento alegórico e o quinto elemento é o elemento poético, ou seja, a poesia. Então nós vamos aprender a separar essas coisas. O que é histórico, o que é profético, o que é metafórico, o que é uma metáfora, o que é uma alegoria e o que é uma poesia, para você começar a fazer uso, né, dos textos e saber que, por exemplo, tem passagens que ao mesmo tempo que você vai encontrar elementos históricos, você vai encontrar também elementos proféticos, metafóricos e alegóricos, tá? É uma coisa assim, né, que você tem que saber o que você vai achar dentro do texto, tá bom? Uma outra coisa é que os personagens que estão no texto, eles não representam, eles não são você, tá? Que muita gente, quando começa a estudar os textos, eles acham que, por exemplo, que eles têm que viver semelhante eles têm que fazer exatamente como Moisés fazia. Não, você é uma outra pessoa, tá? Você é uma outra pessoa, tá? E uma coisa, todos esses textos, né? Obviamente que tem textos que foram ditados por Deus, para Moisés, né? Mas esses textos, eles não são o que as pessoas costumam falar assim, a palavra de Deus e tal, de uma forma concreta. Não, são textos inspirados por Deus, tá? Isso é muito diferente, tá? As coisas que Deus vai falar para você, elas são diferentes de tudo que está dentro dos textos. Por quê? Porque você é uma outra pessoa, tá? Então, assim, muitas pessoas que caem nessas religiões, eles sofrem transtornos de personalidade. Por quê? Porque eles não conseguem separar os personagens da vida dele. Falam, não, eu sou um outro ser, eu não sou igual por exemplo, o Nazareno, a Jesus, eu não sou igual a ele, eu não sou igual ao profeta Mohammed, eu não sou igual a Moisés, eu sou um outro ser, tá? Eu sou uma outra pessoa, tá? Então, assim, entenda isso, né? Entenda isso e entenda que os textos que a gente vai estudar, eles são inspirados por Deus. Por exemplo, às vezes o profeta, ele estava num lugar e ele foi tomado de um torpor profético, ele teve uma profecia e essa profecia, ele condensou isso na mente dele, depois ele raciocinou isso na mente dele e depois, inspirado por Deus, ele foi lá e escreveu isso, tá? Então, assim, não é ditado exatamente, diretamente por Deus, não. É uma profecia que ele, no corpo dele, ele sofreu essa transformação com sonhos, com visões, né? E depois ele condensou isso na mente dele de uma forma, né, que a mente dele pôde entender, e aí ele foi lá, escreveu. Não foi ditado diretamente por Deus, tá? Então foi inspirado. Então, assim, essa coisa de que você vai pegar um texto e esse texto, para você, ele vai ser interpretado ao pé da letra, tá? Não existe isso, tá? Isso traz transtornos para a vida da pessoa. Ao invés de você melhorar como pessoa, você vai piorar como pessoa, tá bom? Então, isso a gente vai fazer com tudo, com todos os textos. Nós vamos ter a exata ciência daquilo que a gente está estudando, daquilo que a gente está lidando, né? E com muita consciência, né? Porque é necessário você ter consciência para poder estudar, né, os textos do monoteísmo, os textos sagrados. É necessário você ter consciência para poder fazer isso. É necessário você ter
Raciocínio, raciocinar em cima dos textos, aprender a raciocinar em cima dos textos, né? E é isso que a gente vai fazer, é isso que esse grupo está proposto a fazer, tá bom? Um abraço a todos, shalom, salam, peace, tchau, fui!